Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui novamente. Fiquei muito feliz quando, há mais ou menos um mês atrás, Leandro me mandou mensagem me convidando para estar aqui. Trago um abraço do pastor Timóteo, meu pastor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Filipenses 4, do 4 ao 7. Diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 42 anos de Grupo Shalom. Eu não tenho nem isso de idade, então eu não sei como é passar tanto tempo com o ministério. Apesar de crescer no meio de ministérios na igreja, mas quando a gente vive é diferente. E é engraçado como as coisas vão acontecendo nas nossas vidas e a gente não se dá conta do quão elas extraordinárias são no nosso dia a dia, porque a gente está muito focado na nossa rotina. E aí lá na igreja a gente trabalha em células, na verdade a gente trabalha com PGM, e a minha líder de PGM costuma dizer toda quinta-feira que Deus faz coisas extraordinárias no ordinário, ou seja, as maravilhas de Deus e os milagres de Deus e o cumprimento das promessas que Deus faz a nós acontecem em dias comuns e se a gente não se atenta, eles passam despercebidos nas nossas vidas. E aí a rotina, ela é tão latente na nossa vida, o dia é tão corrido, a gente faz tantas coisas, a gente vive tantas coisas, que a gente só enxerga o milagre de Deus, a gente só enxerga a bondade de Deus, na maioria das vezes, quando algo extraordinário acontece. Por exemplo, há uns anos atrás, o Leandro tinha uma caminhonete, uma Montana, e aí ele sofreu um acidente. Acredito que foi com esse carro, não me lembro. Mas ele sofreu um acidente, capotou, e aí a gente ficou feliz porque ele ficou bem, e o carro acabou, mas ele ficou bem. E aí, nesses momentos, a gente vê quão grandiosa a mão de Deus é cuidando da gente, mas o extraordinário de Deus acontece nos dias comuns. O fato de você acordar todo dia, se levantar da sua cama, e ir trabalhar, e ir para a faculdade, ir para a escola, fazer qualquer coisa no seu dia, é algo extraordinário de Deus na sua vida, é a mão de Deus sobre a sua vida. O fato de você ter um emprego que sustenta a sua família, que o seu salário está ali todos os dias, é o extraordinário de Deus na sua vida. E aí hoje eu quero compartilhar isso com você, sobre se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, e se alegrar no Senhor nos dias comuns das nossas vidas. E aí eu queria começar contando um testemunho, né, de como as coisas extraordinárias acontecem. Há alguns anos atrás, mais precisamente há 14 anos atrás, Deus me chamou para o ministério pastoral. E há 3 anos atrás eu troquei o curso da faculdade. Eu cursava Ciências Contábeis, estava no 9º período de 10. E foi o tempo em que Deus falou, olha, agora é o tempo que você vai caminhar para mim. E eu abandonei Ciências Contábeis no 9º período e comecei a cursar Teologia. E graças a Deus eu terminei Teologia. Graças a Deus esse foi meu último período. E daqui a pouco eu vou passar pelo concílio, estou no preparo. Mas muita gente acha que foi loucura eu largar Contábeis. Confesso que no início eu também achava que era loucura, porque faltava um período. E aí eu já ia terminar, então eu podia ser um contador e um pastor. Mas o Senhor disse para mim que Ele queria que eu fosse pastor e que queria que eu pastoreasse a igreja dele e essa seria a minha vocação exclusiva.
E aí eu comecei a ver a mão extraordinária de Deus agindo na minha vida, à medida em que eu avançava nisso, à medida em que eu me colocava à disposição do Senhor para pregar a palavra de Deus e para ministrar sobre a vida das pessoas e para aconselhar e para viver daquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Eu fui vendo o extraordinário de Deus acontecer, e nisso tudo, eu já casado de pouco, as coisas acontecendo, eu tinha acabado de sair do Itaú, e aí esperando em Deus o que ia acontecer, e o Senhor sustentou a minha vitória, e nós estamos aqui, e hoje eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa senão pregando a palavra de Deus, senão espalhando o evangelho de Cristo. E aí isso vai acontecendo à medida em que a gente se dedica ao Senhor, à medida em que a gente se coloca nas mãos de Deus, disponível para que Ele faça e para que Ele cumpra o querer dEle nas nossas vidas. E aí por que eu estou falando tudo isso? Para, de novo, voltar lá no que Paulo falou aos Filipenses: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se sempre. E aí eu queria caminhar com você em 2 pontos. O primeiro ponto é que as circunstâncias não definem a minha alegria em Cristo, e as circunstâncias não devem definir a sua alegria em Cristo. E aqui nesse texto, quando o apóstolo Paulo faz esse apelo de se alegrar no Senhor, e aqui ele está falando exatamente para Evódia e Sintique, né, que estavam distanciadas, estavam em atrito. E aí o apelo que o apóstolo Paulo faz é com o intuito da gente olhar para as circunstâncias pessoais nossas sob o olhar soberano e amoroso de Deus, que está além da nossa compreensão. E aí aqui eu não estou falando que você não vai ser impactado pelas adversidades. Tá? É fato que quando acontece alguma coisa ruim com a gente sente. Quando tem um ente querido nosso doente, internado no hospital, a gente sente. Quando alguém que a gente gosta muito vem a falecer, a gente sente muito. Quando a gente perde o emprego, a gente sente. Quando a gente reprova em alguma matéria, a gente sente, porque nós somos humanos. Mas essas circunstâncias não definem quem nós somos em Cristo e não devem definir a sua alegria em Cristo. Claramente, nesses momentos, você vai estar mais triste, talvez você vai se afastar um pouco das atividades da igreja, talvez você vai se afastar um tempo das suas atividades do trabalho, talvez você vai se afastar um tempo de estar com outras pessoas, porque você precisa viver isso, você precisa viver esse momento, você precisa viver a sua tristeza, mas a sua tristeza não pode ser maior do que a alegria que Cristo traz para você. A sua tristeza não pode ser maior do que a alegria que aquele que um dia olhou para você e te resgatou de onde você estava, te resgatou da escuridão e te enviou o Filho dele para morrer por você, para te dar uma vida nova, uma esperança de uma vida nova, de uma vida eterna. Nada que acontece com você pode ser maior que isso, porque a alegria que nos reserva no céu, onde não vai ter dor, onde não vai ser tristeza, é maior do que qualquer tristeza que a gente pode enfrentar aqui na terra. E aí a gente sente, a gente dói no coração, dói na alma, é triste. Às vezes a gente fica até se perguntando para Deus, mas Senhor, por que aconteceu? Porque a gente não entende os propósitos de Deus. Mas eu volto a dizer que nada disso pode definir o tamanho da sua alegria em Cristo. A alegria que Cristo nos dá é muito maior do que qualquer coisa. A gente precisa olhar para essas coisas com outra perspectiva, porque as consolações do Espírito Santo nos tiram desse pântano existencial. Às vezes a gente fica, de novo, voltando ao que eu disse, que a gente fica muito focado na nossa rotina, e aí as coisas vão acontecendo e a gente vai sucumbindo a isso, e a gente vai deixando que essas coisas se tornem grandes na nossa vida. E ano passado eu perdi um amigo, né? Ele já vinha doente de muito tempo, e ele faleceu no finalzinho do ano passado, e ele dizia o seguinte: toda vez que a gente falava com ele, ou que alguém falava, Richard, você precisa fazer uma faculdade, Richard, você precisa casar, Richard, você precisa ter planos e ter ambições, a fala dele sempre para todo mundo era: eu não sou desse mundo, eu não preciso ter ambição nesse mundo, eu não preciso ajuntar tesouros nessa terra, eu não sou daqui, em breve eu estarei com o meu pai. E aí ele já estava doente há muitos anos, e aí estava naquela de vai, melhore e volta. E aí, quando ele estava perto de falecer, ele já estava noivo, ele chamou o pai dele e disse para o pai dele: pai, não fica triste, eu estou no hospital, eu não vou para casa. Mas a minha missão aqui na terra foi cumprida.
eu espalhei o amor de Deus para o maior número de pessoas que eu podia. Cuida da minha noiva, cuida da minha mãe, mas se alegrem no Senhor, porque eu estou indo para a habitação do meu Pai e eu não estarei mais doente. E aí, de tudo o que aconteceu com o Richard, o que mais me chama a atenção é isso, no momento de maior angústia, e nesse momento ele estava sentindo muita dor. Nesse momento, ele estava com doses cavalares de remédios para enfrentar toda a dor. E mesmo assim, ele consegue chamar o pai dele e consolar o pai dele e dizer para o pai dele se alegrar no meio da tristeza, porque o Senhor, o Salvador da vida dele, o Consolador, o Espírito Santo Consolador, estava agindo na vida dele e ele tinha certeza de que a alegria dele era maior do que o sofrimento momentâneo. E às vezes a gente se esquece disso. A gente precisa ser lembrado disso o tempo inteiro, de que tudo o que a gente tem para viver com Cristo é muito maior do que a gente pode imaginar na nossa pequenez. A alegria no meio da tristeza vem como uma expressão da fé em Jesus, que nos trata segundo a graça de Deus. E aí, lá no versículo 7, o texto diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei se você já se pegou vivendo um momento muito difícil na sua vida e que outras pessoas, às vezes da sua família, às vezes seus amigos, sabiam desse momento difícil. E aí, no meio de tudo, você ainda encontra forças para sorrir, para aconselhar os outros, para consolar os outros. E às vezes quem não tem esse relacionamento com Cristo, quem não entregou a vida para Cristo, olha para você e fala: cara, como é que você consegue? Como você consegue no meio disso tudo sorrir e viver, sabe? E aconselhar e estar junto e dar um abraço. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. A relação amorosa de Deus conosco nos garante desfrutar de uma paz inexplicável pelo senso comum. Nesse ponto, a gente aprende a não depender das circunstâncias. Nós somos tomados por essa paz inexplicável. A paz que você sente no momento de maior desilusão, a paz que você sente no momento de maior desespero, a paz e a alegria que você sente no momento em que sua vida parece que está virada de cabeça para baixo, é a paz que excede todo o entendimento que um dia o Salvador da sua vida, quando você entregou o coração para Ele, nesse ato de eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, nesse momento, essa paz vai te tomar em todos os momentos de angústia. É esse o amigo fiel que caminha com você nos momentos de dificuldade. É esse o amigo que você vai contar as suas situações, seus problemas, e ele não vai te julgar por aquilo que você está vivendo, e ele não vai julgar as suas atitudes. É esse o amigo que, nos momentos de maior dificuldade, ele vai te abraçar, e ele vai te acolher, e vai dizer: eu estou com você, e eu estou cuidando de tudo, porque eu não perdi o controle das coisas. E é por isso que a gente se alegra no Senhor, e é por isso que, há 42 anos, o Grupo Shalom está celebrando a vida ao Senhor. É por isso que a gente celebra a nossa vida. Da última vez que eu estive aqui pregando, ao final do culto, o pastor falou do aniversário do irmão Coelho. E como a cada década ele separa um dia e faz uma grande festa para celebrar ao Senhor. E aí é engraçado porque ele convida muita gente. Porque ele quer ver ele quer que as pessoas vejam as bênçãos derramadas sobre a vida dele, o quanto o Senhor sustentou ele. E aí, se eu não me engano, ele fez 70, 80? 90 anos. Ele fez 90 anos. E aí são 90 anos celebrando ao Senhor. E quantas coisas a gente não viveu. E nesses 90 anos, quantas coisas ele não enfrenta. Quantas dificuldades não enfrenta. Às vezes dificuldade por saúde. Às vezes dificuldade por locomoção, por conta da idade. Às vezes alguma coisa que ele gostava muito de fazer, ele não pode fazer mais. Mas está aqui celebrando ao Senhor. E esse é um exemplo de gente daqui. E quantas vezes a gente se reúne para celebrar o Senhor pela nossa vida? Todas as vezes que a gente faz um aniversário, a gente se junta e alguém ora pela nossa vida, e alguém ora agradecendo a Deus pela vida. Todas as vezes que alguém ora agradecendo a Deus pela vida e está se alegrando com a gente, é o extraordinário de Deus acontecendo na nossa vida. E por isso o apóstolo Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se sempre no Senhor. Alegra-se no Senhor. Não deixe que as circunstâncias da vida, não deixe que as dificuldades da vida te impeçam de caminhar
na alegria que o Senhor te dá. Não deixa que esse mar revolto seja maior do que aquele que está dormindo na proa do barco. As circunstâncias não definem a minha alegria em Cristo, elas não devem definir a sua alegria em Cristo. E aí, o outro ponto que eu quero caminhar, e eu vou ser muito breve, me alegrarei no Senhor. E a gente encontra na Bíblia vários textos sobre gratidão e sobre se alegrar no Senhor. Por exemplo, o salmista, lá no Salmo 100, no versículo 4, diz o seguinte: entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças, bendigam o seu nome. E aí, lá no Salmo 105, e aí eu vou ler do 1 ao 5, o salmista diz: deem graça ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no Senhor e no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e o seu poder, busquem continuamente sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez e dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Mais à frente, no Salmo 106, no versículo 1 e 2, diz o seguinte: aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? E aí a gente vai vendo o Salmo 116, 12, o salmista se faz a pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E a gente vai vendo vários textos lá em Abacuque, no final do livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 18, a gente vê o término da oração de Abacuque, e Abacuque dizendo: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. E eu poderia aqui citar vários outros textos que trazem essa afirmativa, que trazem essa fala de se alegre no Senhor, de eu vou me alegrar no Senhor, de eu me alegro no Senhor. E aí o sentido é o mesmo. E aí, se as circunstâncias não definem a minha alegria no Senhor, eu me alegrarei nele e darei cultos de ações de graça a ele, e festejarei e demonstrarei essa alegria que invade o meu coração quando eu falo do meu Senhor. E aí essa alegria precisa invadir o seu coração todas as vezes que você se lembra do Senhor, e todas as vezes que você se lembra dos feitos do Senhor na sua vida. Essa alegria precisa invadir o seu coração todas as vezes que você fala do Senhor. Essa semana, no meu trabalho, tem muitas pessoas não cristãs no meu trabalho, e aí eu tinha que resolver um problema de um funcionário que estava faltando muito, eu tinha que aplicar uma advertência, e aí ele entrou no escritório, eu estava com o fone de um lado, ouvindo um hino, e balbuciando algumas coisas que às vezes eu fico falando algumas coisas lá e tal. E aí ele entrou, e aí ele falou: tá falando sozinho? Eu falei: não, estou falando com Jesus, com meu amigo. E aí comecei a falar sobre Jesus com ele, e aí ele olhou para mim e falou assim: sabe o que é engraçado? Esse Jesus que você fala, toda vez que você fala dele, seus olhos brilham. É como se você tivesse apaixonado por ele. Eu falei: cara, eu tô. E você pode conhecer esse Jesus, você pode se apaixonar por ele. Ele pode transformar a sua vida, assim como ele um dia transformou a minha. Assim como ele um dia, quando eu tinha 9 anos, ouvindo a mensagem sobre Jonas, eu senti o desejo no meu coração de que eu tinha que entregar minha vida para ele. Você pode entregar a vida para esse Jesus. E aí a sua alegria vai estar completa. Servir ao Senhor não significa que a nossa vida não vai ter desafios. A gente tem muitos desafios. Eu enfrento muitos desafios. Tenho certeza que você enfrenta muitos desafios. E aí eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como foi sua semana e quantos desafios você enfrentou, e quantas tristezas, e quantas notícias tristes, e quantas dificuldades você enfrentou, e quantas coisas te aconteceram que poderiam te impedir de estar aqui. Mas hoje você está aqui, se alegrando no Senhor, exaltando ao Senhor, dando culto ao Senhor, louvando ao Senhor, porque é isso, você reconhece a grandeza desse Deus e a necessidade que nós temos de adorar esse Deus e de se alegrar nos feitos dele. É para isso que Jesus nos chama. Se o seu coração não bate mais forte todas as vezes que você fala de Jesus, se todas as vezes que você se lembra de Jesus na sua vida, você não tem uma vontade muito grande de abrir um sorriso e não se lembra de onde Jesus te tirou, do lamaçal do pecado e de como ele resgatou sua vida, se todas as vezes que você lembra do sacrifício de Jesus na cruz, isso não faz seu coração bater mais forte, você precisa
pedir para Jesus para que Ele, de fato, te ajude a reconhecer isso, te ajude a ter essa alegria que é completa, porque a alegria completa a gente só encontra no Senhor. Não tem alegria maior, não tem coisa melhor do que a gente ter a esperança de que um dia a gente vai estar no céu, assentado junto com Jesus, sem todas essas dificuldades que a gente enfrenta. A vida é difícil, as coisas são difíceis, os dias são difíceis. Ontem passei na rua e ouvi uma senhora falando: Paracambi não é mais a mesma, Paracambi está difícil. Antes as crianças corriam na rua, agora você quase não vê crianças correndo na rua, e eu vejo um monte. Mas antes eu ficava brincando na rua da minha casa até altas horas da madrugada com os meus primos, com os meus amigos, e hoje você não vê, mas as coisas mudam. Mas mesmo assim a gente tem outras formas de se alegrar no Senhor. Eu falo para a juventude lá da igreja que, cara, o momento mais feliz da minha semana é quando eu estou junto da minha galera. E a minha galera é a galera da igreja. É quando eu estou junto deles, compartilhando daquilo que Cristo faz, compartilhando das bênçãos derramadas. E aí, às vezes, a bênção que a gente vai contar, às vezes a gente vai chorar mais do que vai sorrir contando bênção, né? Às vezes a gente vai reclamar mais do que vai contar bênção. Mas às vezes, só de, cara, estou aqui com vocês e isso é maravilhoso. É a melhor parte do dia. Por quê? A melhor parte dos nossos dias é quando a gente está na presença do Senhor. Ontem eu fui numa apresentação que estava tendo no cassino, e aí voltei, e a Vitória tinha saído com umas amigas dela. E aí eu estava sozinho em casa e falei: eu vou colocar um hino na televisão e vou ficar aqui sentado no sofá adorando o Senhor. A Vitória chegou, estava lá, adorando o Senhor, cantando e tal. E aí eu já logo paro de cantar, porque eu louvo a Deus pela vida de vocês que cantam. Eu louvo a Deus pelas vozes de vocês, mas não é um dom, não é um talento que Deus me deu. E aí minha família fica rindo sempre que se encontram, porque a maior parte deles canta, e canta muito bem. E aí quando eu abro a boca, meus tios pedem para eu parar, porque não é algo que Deus me deu. E aí a Vitória chegou e eu estava lá no meu momento de adoração, e ouvindo um hino, a pessoa que estava ministrando um louvor dizia exatamente isso: Senhor, não há melhor lugar para estar. Eu não quero estar em outro lugar. Não há melhor lugar para estar do que diante da sua presença, do que te servindo. E aí você vê uma galera que vai ministrando louvor e às vezes solta uma gargalhada, e é isso, é essa felicidade, é essa alegria. A gente não precisa de nada para preencher a gente, porque a gente é completo. A gente é completo pelo sangue de Jesus derramado na cruz. A gente é completo pela alegria que transborda no nosso ser, porque Jesus é a nossa alegria, porque Jesus é a nossa força, porque Jesus tem... Eu não vou me lembrar a referência, mas no Salmo... Não é no Salmo, mas tem um texto bíblico que diz que a boca se enche de alegria e de riso, e é isso, e a nossa boca se enche de alegria e de riso. A nossa boca se enche de alegria e de riso porque nós temos o Salvador das nossas almas caminhando com a gente. E é engraçado quando eu falo de Jesus, e aí só abrindo um parêntese, pedindo uma licença para ir para um outro caminho, quando você vê falando sobre mitologias, né, e sobre histórias de deuses, nenhum outro Deus se torna humano para sofrer como um humano. Nenhum outro Deus se torna humano para viver como a sua criatura. O Deus cristão foi o único Deus que se tornou humano para viver como a sua criação, para morrer no lugar de uma criação em sacrifício. Nenhum outro Deus, em nenhum outro contexto faz isso. E aí é engraçado porque Jesus sofreu o que sofreu por mim e por você, e ainda nos dá esse alívio, essa alegria, essa vontade de servi-lo. E aí eu tenho vontade de servir a Jesus, porque um dia eu quero chegar na glória e olhar para ele e falar: Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício. Sabe? Jesus, muito obrigado porque eu não merecia isso. Muito obrigado porque a minha vida não valia nada. E o Senhor deu a sua vida em valor à minha. E aí, quando eu falo de Jesus para os meus amigos, e é diferente de você estar pregando numa igreja, é diferente de você estar na frente e falando, mas nos momentos íntimos, quando eu falo de Jesus, eu trago essa ideia
do Jesus que é o Pai amoroso, é o Pai zeloso, e é o Pai que, apesar de todas as tristezas que a gente enfrenta na vida, traz alegria para nós. E aí eu disse que seria breve, eu vou ser bem breve mesmo. A gente está aqui celebrando junto o 42º aniversário do Grupo Shalom. Quantas adversidades os irmãos que participam ou que participaram desse grupo passaram. Quantas dificuldades a gente enfrenta, quantas dificuldades foram enfrentadas, quantas barreiras foram quebradas. E aí, mesmo assim, os irmãos decidiram servir ao Senhor, e não é fácil a gente servir ao Senhor como pessoas, como igreja, porque às vezes a gente discorda e é difícil entrar num consenso, mas mesmo assim a gente fica firme, porque o nosso alvo é muito maior do que a nossa própria vontade, porque a vontade de Deus sobre nós é muito maior do que aquilo que nós queremos, e aí a gente está aqui servindo ao Senhor, e eu fico muito feliz todas as vezes que eu sou convidado para comemorar aniversário de alguém. E fico muito feliz quando é aniversário de crente, porque é aniversário de grupo cristão, de pessoas cristãs, além de comida boa, que a gente gosta, além disso tudo, tem a presença do Senhor sobre nós. E aí, mesmo assim, o Grupo Shalom, apesar de todas as dificuldades, decidiu espalhar o amor de Deus através das suas vozes, através dos louvores cantados. E eu fico admirado quando eu vejo cantando. Quando o irmão da congregação estava cantando, eu olhei para a Vitória e falei, olha que bonito o coro acontecendo. Eu não sei quem estava fazendo coro, mas tinha umas vozes fazendo coro, e eu acho isso muito bonito. E só a alegria que o Senhor nos dá faz isso. Faz a gente, sem ensaio, sem combinação prévia, faz a gente ter essa sincronia, faz a gente ter essa parceria. E aí, a gente foi convidado para celebrar e se alegrar no Senhor. E aí, louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus por essa igreja. Louvado seja Deus pela vida do pastor, que abençoa a vida de vocês, que investe na vida de vocês e que dá espaço para que o grupo cresça e continue produzindo frutos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui celebrando por tamanho amor e por tantas bênçãos concedidas. E aí, para finalizar, eu volto com a frase do livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, frase do apóstolo Paulo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e eu quero orar em agradecimento ao Senhor. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque na sua grandeza e na sua infinitude, em toda a sua majestade, o Senhor um dia olhou por nós, para nós, na nossa finitude, nas nossas falhas, o Senhor nos chamou para te servir e nós atendemos esse chamado. Estamos aqui celebrando 42 anos de um grupo que um dia nasceu no coração de alguém e está aqui celebrando a vida ao Senhor. Senhor, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos dá a vida e o Senhor alegra o nosso coração e o Senhor nos permite estar juntos, celebrando e festejando. E eu peço ao Senhor que, assim como o Grupo Shalom está celebrando os 42 anos, que celebre 40 mais, 50 mais, 100 anos mais, mas que celebre debaixo da Tua palavra, compartilhando do Teu amor através das vozes que louvam aqui juntos. Senhor, eu peço que o Senhor continue abençoando essa igreja. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa palavra, que o Senhor continue abençoando essa igreja, continue abençoando ao pastor e que Lages seja impactado por essa igreja. Que esse bairro, Senhor, conheça o Teu amor e a Tua graça através dos irmãos dessa igreja que estão aqui celebrando o Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.